É isso, torcedor tricolor. Hoje o São Paulo fez uma pequenina história ali no Morumbi, né? Conquistando a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2019. Vencemos, né, o Vitória por 2-0, gol de Bobadilha e Sabino. Bobadilha ali no começo do primeiro tempo, né, aos 17 minutos, Sabino aos 41 do segundo tempo. O gol do Bobadilha, lindo gol, né? Uma triangulação ali entre os jogadores de São Paulo, se eu não me engano foi o Mike, depois o Rodriguinho que toca para trás, o Bobadilha faz um bonito gol. Triangulação essa que aconteceu algumas vezes durante o jogo, tá? Nós vamos falar sobre isso. E o gol do Sabino, um escanteio já no final do jogo, aos 41 do segundo tempo. Eu não me lembro quem desvia a bola de cabeça ali no primeiro pau, a bola cai para o Ferrarese que chuta de primeiro cruzado e o Sabino só completa, gol livre, sem marcação, sem nada, 2-0. Uma vitória relativamente tranquila. O São Paulo em nenhum momento perdeu as rédeas do jogo, né? Embora eu não ache que ele estava com o jogo totalmente controlado durante os 90 minutos, mas em nenhum momento pareceu que o São Paulo ia tomar um empate ou tomar uma virada do Vitória. A não ser pelas arrancadas do Cristiano Osvaldo, né? Teve um lance ali que ele chuta cruzado, que quase sai o gol do Vitória. Quem não lembra, né? Quem acompanhava o São Paulo em 2011, 2012 lembra. Cristiano Osvaldo era embaçado. Mas uma vitória tranquila que coloca o São Paulo no G6 do Campeonato Brasileiro. Agora a gente entra de vez na briga da Libertadores ali. E eu acho que o foco do São Paulo tem que ser o brasileiro esse ano. Claro, não estou falando para abrir mão da Libertadores, que é isso, o sonho de todo mundo é a Libertadores. Mas acredito que o São Paulo deveria focar com seus principais jogadores, sempre que der, na competição do Brasileirão. Por alguns motivos. Para que ano que vem a gente possa estar de novo na Libertadores, né? E poder formar um elenco um pouco mais forte. Para que não aconteça como aconteceu na Copa do Brasil, em uma disputa de pênalti, sobrar Sabino, Tapia e Jandrei para bater os pênaltis, né? Desculpe. Na verdade, o Jandrei não vai bater mesmo, né? Foi confirmado, o Jandrei foi para o Juventude. O Thiago Carpini que trouxe o Jandrei para o São Paulo, quando assumiu o São Paulo, né? Leva agora o Jandrei para o Juventude, que vá com Deus, não tenho nada contra o Jandrei. Só acho ele um goleiro fraco, um goleiro que não está à altura de São Paulo. Desejo sorte para ele lá no Juventude. Mas vamos falar do jogo, falar do que esse jogo representa, né? Eu comecei o vídeo falando que o São Paulo conseguiu uma pequena história ali no Morumbi, né? Porque conquistamos a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2019, como eu disse para vocês. E agora nós entramos de vez, de cabeça na briga da Libertadores. No momento somos o sexto colocado. Há 5 rodadas atrás a gente estava ali a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? Agora estamos no G6, esse campeonato que é muito, muito perto, a zona de rebaixamento e a zona de classificação da Libertadores. O São Paulo consegue deslanchar aí. Acredito que não volte nesse campeonato a brigar por posições lá embaixo. Está no lugar que tem que estar mesmo. O elenco do São Paulo não é o mais forte do Brasil, mas é um elenco para brigar por Libertadores. Eu não tenho dúvida disso. O Crespo, para mim, conseguiu montar uma equipe, uma maneira de jogo, um sistema de jogo em que o São Paulo não sofre tanto susto. Não sofreu contra o Atlético Paranaense, perdeu, né? Não estou falando que não, mas teve poucos chutes, né? Teve poucas situações de gols ali do Atlético Paranaense. Mesmo com um jogador a menos, o São Paulo se defendeu bem e hoje não teve quase sustos. Acho que o Rafael não fez nenhuma defesa. Tirando essa jogada que eu citei do Cristiano Osvaldo, que ele chuta cruzado ali, o Rafael acho que nem relou na bola, não sei para bater tiro de meta. Hoje tivemos algumas atuações interessantíssimas, né? De alguns jogadores ali. Eu gostaria de ressaltar o Rodriguinho, jogou muito bem, tentou muito e acertou muito, por incrível que pareça. A assistência para o Bobadilha no primeiro gol é dele, ele fez várias infiltrações, né? Não só ele, como o Bobadilha também entrou muito na área e o Marcos Antônio também. Então esse trio que estava compondo o meio de campo do São Paulo ali jogou muito bem, jogou ofensivamente. Acredito que seja uma forma que o Crespo tenha treinado esses jogadores, né? Com
Com o Zubeldia, o meio-campo do São Paulo era muito preso, né? Eles não chegavam tanto ao ataque. São Paulo dependia muito do André Silva, do Luciano, do Lucas. Aqui, o meio-campo eles atacam também, eles tocam a bola, ele dá liberdade para quem está com a bola no momento ali da jogada infiltrar, passar, o que confundiu muito a defesa do Vitória hoje e gerou bons ataques do São Paulo. São Paulo poderia ter feito mais. Um exemplo disso foi o primeiro gol do Bobadilha, em que sai a triangulação ali entre Mike, o Rodriguinho e o Bobadilha finalizando de esquerda, dentro da área já, é um detalhe, teve algumas, né? Antes disso já tinha tido uma outra jogada parecida, também ali pelo lado direito. Se eu não me engano foi o André Silva que deu o último passo para o Bobadilha, que bateu de esquerda e o goleiro do Vitória fez uma bela defesa, né? Não foi tão forte o chute, mas foi no cantinho da trave ali, pertinho do canto direito. O goleiro do Vitória cai bem, faz uma defesa. E teve outras durante o jogo, teve umas 4 ou 5 dessas triangulações ali na intermediária, ou que resultava num jogador do São Paulo chegando à linha de fundo e tocando para trás, dando uma situação de chute, né? Ou ali mesmo na intermediária, abrindo espaço para que alguém finalizasse de frente para o gol. Isso aconteceu algumas vezes, isso não acontecia nunca no time do Zubeldia. E com o Crespo agora, parece que está tendo uma cara e ele está dando mais protagonismo, né, para os meio-campistas de São Paulo. Falando em atuações, né, falei do Rodriguinho agora, eu queria destacar o Marcos Antônio. Ele foi substituído no final do jogo ali, no meio do segundo tempo, aos 25, 30 do segundo tempo. Para mim ele foi o melhor em campo. Não apareceu tanto... Na verdade ele apareceu algumas vezes no ataque, mas acredito que você não lembre dele chutando a gol, nada. Mas marcou muito, dominou o meio campo, apareceu algumas vezes. E ele dá uma outra dinâmica para o meio campo do São Paulo, né? Sempre que ele pega a bola, ele olha para frente, ele tenta a jogada à frente, dificilmente ele sai tocando para trás, voltando para o zagueiro ou recuando para o goleiro. Ele sempre busca uma jogada ofensiva e toca, passa, aparece, ele dá uma dinâmica diferente. Na minha opinião, foi o melhor em campo hoje, ele e o Rodriguinho, né? Tivemos a estreia do Mike, lateral, né, que a gente pede tanto desde quando ele foi campeão da Copinha, né? Um destaque da Copinha ali. O Mike começa a estreia dele como titular no time do São Paulo, né? Não foi brilhante, mas fez uma partida ok, razoável. Fez alguns bons cruzamentos ali com perigo na frente do goleiro, na área do Vitória. E acertou mais cruzamentos que o... Não que ele tenha dado alguma assistência, né? Mas já acertou bons cruzamentos, mais que o Igor Vinícius teve em todos esses anos de São Paulo, né? Só criticando um pouco o Igor Vinícius para não deixar esquecer. Eu acho que ele fez uma boa atuação. Eu queria dar um destaque especial para o Luan. Eu não sei se vocês perceberam, o Luan entra no segundo tempo, ele entra com muita vontade, não perdeu uma disputa de bola, toda dividida ali ele entra muito firme, teve participações ofensivas também, que é o que eu falo, né, que eu acabei de comentar sobre o Crespo. Acho que ele dá essa liberdade para os meio-campistas de São Paulo. Achei que o Luan entrou muito bem, jogou ali uma meia hora de jogo, um pouco mais, um pouco menos. Achei que ele foi muito bem e eu queria dar um destaque especial. Tivemos a volta finalmente do Lucas, né? Depois de 3 meses fora, afastado, uma lesão na coxa ali, inexplicável, né? Quando ele sente uma lesão na coxa, São Paulo fala que é um tratamento em casa, um tratamento tranquilo, que em 15 dias, 20 dias ele voltava e acabou ficando 3 meses fora. São Paulo prejudicou, São Paulo, tenho dúvida que ele estando em campo na Copa do Brasil seria diferente, mas enfim, já passou. Ele volta hoje, cara, mesma vontade de sempre, né? Um jogador que ama o clube assim como nós, ele é um jogador torcedor, não dá para negar isso, por isso que é tão identificado no clube, é um craque de bola, vai retomando o ritmo aos poucos, né? Acredito que o próximo jogo ele também não deva começar jogando, vai entrando ali, hoje ganhou 15, 20 minutos, próximo jogo ganha uma meia hora, um tempo, até voltar à sua forma, não correr risco de machucar de novo, né? Nós estamos em agosto. Se o Lucas machucar hoje no departamento de São Paulo, departamento médio de São Paulo, ele só volta no meio do ano que vem. Então, ainda temos Libertadores para disputar e tem o resto do Brasileirão, né?
Então que o Lucas volte gradualmente, recomponha a sua forma física, que nós vamos precisar muito dele. Também tivemos uma atuação muito boa do Sabino, né? Um vilão do jogo passado, achei que ele foi muito bem, hoje foi premiado com o gol. Eu não acho o Sabino um péssimo zagueiro, tá? Eu acho que ele é um zagueiro ok ali para compor elenco no São Paulo. Também não acho que ele deva ser zagueiro titular. Hoje ele jogou no lugar do Arboleda, né? Que sentiu no último jogo problema na coxa ali. Mas é um bom reserva, não dá para negar, é um bom reserva. Só que é só isso, não é mais que isso. Mas ele fez um bom jogo hoje, foi premiado com gol. Parabéns pro Sabino. E que mais? Rafael era o coadjuvante no jogo, né? O Ferreirinha começou o jogo com tudo ali, como eu disse, né? Mas aos poucos ele não teve muito o que fazer. O Ferreirinha é um jogador de velocidade. O Vitória jogou bem defensivo, né? Então ele dependia de jogadas individuais e o Vitória estava bem armado ali. Não conseguiu desenvolver bem o jogador, mas fez um jogo ok, nota 5 ali, dá para passar. Outra boa atuação foi do Bobadilha, não foi das melhores dele nessa era Crespo, né? Mas fez uma boa atuação. É o segundo jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro que ele marca gol. Eu acho que isso deve ser raridade na carreira dele, né? Não acompanhava o Bobadilha antes de vir para São Paulo, mas no São Paulo, por exemplo, ele nunca foi goleador. Agora, 2 gols seguidos no Campeonato Brasileiro, ajudando o São Paulo nessa arrancada, né, de 5 vitórias e ajudando o São Paulo a chegar no G6. Ao Crespo, eu não tenho o que reclamar do Crespo, mesmo na derrota contra o Atlético Paranaense. O Crespo conseguiu implementar um sistema de jogo em que o São Paulo não sofre tanto defensivamente e consegue atacar com muita gente. Como eu disse, os meio-campistas eles têm liberdade para chegar no ataque, fazer uma passagem para a linha de fundo ou até mesmo chegar na intermediária para chutar. Isso é muito bom, porque nós temos o Pablo Maia, que chuta muito bem de fora da área, e o Bobadilha. Então acho que o Crespo está achando o caminho certo para o time do São Paulo, com as peças que tem, né? Ele vem pedindo jogadores para a diretoria, que eu acho que vai ser difícil de chegar. São Paulo praticamente falido aí, né? O Júlio Casares conseguiu deixar a dívida de São Paulo em R$1 bilhão. Mas enfim, não é assunto para esse vídeo, para um próximo talvez. Mas o Crespo, na minha opinião, não tem conseguido fazer com que esse time melhore, jogue bem e consiga as vitórias, que é o que mais importa, né? Do mais é isso, pessoal. Ganhamos, estamos no G6, boas atuações, a volta do Lucas Moura. Gostaria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acharam desse jogo, falassem do Rodriguinho, que foi muito bem, da volta do Lucas Moura, da estreia como titular no Mike, né? Lateral, na minha opinião, ele já foi melhor que o Cedric, e eu não sou um crítico ferrenho do Cedric, tá? Eu acho que ele compõe bem o lado defensivo do São Paulo, mas só isso não é suficiente. Eu acho que um lateral ele tem que saber atacar, tem que saber cruzar. E o Mike fez uma boa estreia como titular, jogou os 90 minutos. O Rodriguinho, mais uma vez, um grande destaque, né? Na minha opinião, melhor em campo, Marcos Antônio, outro meio campista. E gol do Sabino, né? De vilão a herói agora. Então deixem seu comentário, se puderem se inscreva no canal, deixe um like aí para ajudar a gente, para divulgar nosso canal aí, para que a gente possa cada vez mais estar crescendo e chegando a mais São Paulinos aí, né? Aqui é um canal de um torcedor assim como vocês e gostaria muito de saber a opinião de todos, tá bom? Vou indo nessa, um final de semana feliz, um feliz Dia dos Pais a todos os pais aí, a todas as mães que também precisam ser pais. E fiquem com Deus, bom sábado, bom resto de sábado, bom domingo a todos, até uma próxima, até o próximo jogo de São Paulo, tá bom? Muito obrigado, fui!